Mas você tocou num ponto importante que eu queria introduzir antes, que é máquina de vendas. É um termo, para mim, novo. Novo no sentido de que surgiu, talvez nos últimos 3 anos, isso aqui começou a chegar até mim. Eu venho de uma escola executiva, mercado tradicional, grandes consultorias, até quando estive na Empíricos, cara, não se falava em máquina de vendas. De repente começou a se falar. Mesma coisa que está acontecendo agora com o tal do RevOps, né? Que é quase que esse fim do chapéu de marketing, a figura do revenue, CRO lá indo para frente, liderando CRM, é tudo muito novo para mim. Mas o que é máquina de vendas? Eu penso máquina antes de time? Eu penso time antes de máquina? É engraçado que o termo... Como que eu tô no meio do caminho disso? Pensando para tangibilizar, assim, tipo, os empresários que estão ouvindo a gente, ele fica recebendo máquina, ele tem um time na empresa dele, o que ele faz? Põe a máquina, começa pela máquina, começa pelo desenho. Acho que é legal trazer uma definição, né? Traz a tua, eu trago a minha só pra nivelar, termo, né? Às vezes é meio que mal visto, né? Fala assim, pô, máquina, vamos explorar os recursos, né? Eu já acho massa. Os metralhar os seres humanos. Cara, quem criou esse termo foi um investidor chamado David Scott. Inclusive, para mim, é a referência principal para quem quer entender mais de vendas, de estrutura de vendas sistêmica, que é o For Entrepreneur. Para mim, tem 2 caras tipo, que são muito bons e que para beber tipo, direto na fonte, que é o David Scott, né, do For Entrepreneur, e o Saster, né, que é o Jason Lemkin. O Jason Lemkin, inclusive, escreveu um livro junto com o Aaron Ross chamado, em inglês o nome é muito mais legal do que em português, que é Impossible to Inevitable, né? Em português eles traduziram para hipercrescimento, que não tem nada a ver, né? Mas... Então, eu achei até muito semelhante com Receita Previsível, assim. Olhando os 2 livros... É porque, tipo assim, cara, o blog, velho, empreendedor tá escalando. O blog do Jason Lemkin tem tudo que você precisa, mano. Tipo assim, ele tem os desafios de uma operação comercial. Inclusive, eu queria ter te mandado esse artigo, não consegui. Os desafios de uma operação comercial de acordo com a faixa de receita, entendeu? Então, tipo, até 5 milhões, até $1 milhão, você é o Trailblazer, né? O Mr. Desbravador, né? De 1 a 5, você é o cara de processo. De 5 a 20, você é o Mr. Repeatable, né? Tipo, teu objetivo é fazer repetição. E aí o último é o Mr. Dashboard, que aí você vai pro global. Mas, voltando pro Scott, ele fala o seguinte, máquina de vendas é você conceber a sua operação comercial centrada no seu cliente. O grande objetivo da máquina é entender os diferentes elementos e passar a observar a estrutura comercial como uma linha de produção. E aí, se a gente for para esse ponto, onde que mora a grande cagada em vendas? Como é que normalmente, né, você vende com consultoria, como é que normalmente uma empresa maior vai definir a meta do ano? Pega o faturamento que quer, queremos faturar 20 milhões. Quanto que um vendedor vende por mês? 1 milhão. Por ano, 1 milhão. Então precisamos de 20 vendedores. Né? O número de vendedores, né? Então temos 20 vendedores, vamos ganhar 20 milhões. Acontece isso? Não. Né? E o Rigonati, que é um dos meus grandes mentores de vendas, ele tem uma analogia que ele fala que é o seguinte: você vai montar uma loja de móveis, de cadeira, e aí você contrata um marceneiro. E aí você fala pro marceneiro assim: marceneiro, toma esse machado, lá em cima tem uma floresta, você vai derrubar uma árvore, você vai trazer ela até aqui, você vai limpar a árvore e depois você vai fazer uma cadeira. Quantas cadeiras esse marceneiro vai conseguir fazer por mês? O que é a máquina de vendas? A máquina de vendas é: eu tenho um lenhador, eu tenho um transportador, eu tenho um limpador de árvore e eu tenho um marceneiro para finalizar. O que acontece quando você sistematiza? Você começa a especializar a função. Por quê? Porque o gargalo de vendas não é o fechamento, não é o atendimento do cliente. O gargalo de vendas é a geração de oportunidade, é a geração de demanda. Só que, para você criar uma lista de empresas, fazer ligação e agendar uma reunião, você tem baixo esforço. Você concorda? Não é algo de tanta complexidade. Eu preciso ligar pra caralho, 70% das ligações não são nem completadas. Eu preciso quebrar padrão. Eu preciso fazer o cara do outro lado da linha prestar atenção um pouquinho em mim, confirmar alguns dados e agendar uma reunião para o especialista. Qual que é o meu nível de profundidade e compreensão sobre o business, sobre o negócio, sobre o que precisa ser ofertado? Baixo. Isso é um trabalho muito braçal. Então é baixo valor agregado, mas alto esforço. Depende do canal também, né? Você está falando de uma lista de empresas B2B que eu tenho uma série de ferramentas. Eu posso ter geração de demanda em outras frentes também. Mas mesmo assim, vamos falar que você fez inbound, mídia paga ou social media. Chegou um lead, o trabalho vai ser
rodar um filtro de qualificação e fazer ligação até conectar. Quando você faz mídia paga, cara, 50% indo bem pra caramba, desaparece. Você não consegue falar. De todo mundo que se cadastra na tua lista. Vou te falar, eu tenho time to response, 80% dos meus leads, eu acompanho hoje mais de 600 operações, a gente consegue se conectar nos primeiros 5 minutos. Mesmo assim, 50% vai pro além. Tá? Uma taxa boa de conexão é de 40% de quem se cadastra. Bem boa, né? Então, assim, você entende que aqui tem um puta desafio. Então, eu tenho uma primeira figura, que é o cara que a gente chama de desenvolvedor de vendas, ou SDR, ou BDR, que é o cara responsável por essa qualificação. E ele é como se fosse um zagueirão, ele vai filtrar quem passa e quem não passa para otimizar ao máximo o tempo do executivo de vendas. A conexão, até para os nossos ouvintes estarem já... Eu já via as pessoas mensurando a taxa de contato e a taxa de conexão de forma diferente. Você tá colocando no mesmo... Não. Conexão é porque você falou 70% das pessoas eu não vou conseguir contato. Tô entendendo que é uma parada mais de taxa de contato. Aí em cima de que eu tenho contato, 40% eu gero conexão. Nesse 70% eu tô falando de outbound, lista fria sendo construída, tá? Quando a gente fala de inbound ou mídia paga, essa taxa ela é melhor, tá? Principalmente se você conseguir ter um bom time to response, que é esse tempo de conexão no momento que o cara cadastra. Então a conexão é geração de oportunidade. A conexão é qualifiquei, gerei oportunidade, essa taxa de conexão. E aí depois você joga pra frente pra um closer, pra um executivo de vendas, pra uma pessoa que vai ser responsável por dar sequência no atendimento comercial. Normalmente esse cara é um pouco mais qualificado. Mas de forma resumida, até para passar a bola pro Fábio, máquina de vendas eu vou sistematizar o meu processo comercial centrado na necessidade do meu cliente com o objetivo de gerar a melhor experiência para ele e otimizar essa operação olhando métricas e modelos com o objetivo de ampliar a minha eficiência. Boa. Cara, eu vou trazer aqui, só pra galera entender um pouco. Eu cheguei numa época com a Sales Farm, não a Sales Club. Na Sales Club a gente ensina, implementa a máquina de vendas também e tal. Mas na Sales Farm eu cheguei a operar centenas de operações, assim, né? Eu operar com o meu time. E eu senti uma necessidade muito grande, porque tudo que a gente conhece via de regra, pelo menos eu posso dizer, das melhores práticas de vendas, quando eu montei a Sales Farm em 2020, cara, eu fui olhar Gartner, eu olhei as maiores operações do Brasil, eu olhei algumas de fora, para entender quais eram as boas práticas de vendas que existiam no mundo. Não olhei o mundo todo, tá? Cara, olhei bastante coisa. Focou no quadrante. Exato. E aí, qual foi o grande desafio? Receita Previsível, por exemplo, é de 2011. E não se encaixa na realidade Brasil. Tem um livro bom para muita coisa. Chama Demanda Infinita. Demanda Infinita, muito bom, tá? Tu já tá em best-seller? Tá. Parabéns, mano. Muito bom, parabéns. Demorou a sair o livro, vai. 2 anos. Que bom que saiu. Mas esse ponto é importante, né? Quando você lê Receita Previsível, é difícil encontrar uma avenida de conexão com a realidade. Exatamente. Vamos lá, eu vou dizer exatamente por quê. Um exemplo, muito do que o Reis falou aqui é minha vida, eu vivo isso. Mas, por exemplo, isso não se aplica para um varejo. Isso não se aplica para quem vende B2C no sentido de ele não tem processo de venda complexo. Tem que criar uma camada de abstração para pegar. Exato. Né? Então, eu tinha o desafio de conseguir ser abrangente nisso. Cara. Como é que eu trago algo que pega todo mundo, que eu consigo ajudar todos? Então, assim, a minha tradução de máquina de vendas, que é assim, eu entendi na prática que eu preciso pegar os conceitos de máquina que a gente aprendeu nos processos mais complexos. Então, eu venho de SaaS, eu criei empresa de software. Né? Então, quando você vende, grande parte de tudo que a gente falou aqui vem dessas escolas de SaaS, que são vendas mais complexas. Quando eu vendo software enquanto serviço, vendo através da internet, então eu tenho que ter uma operação que ela é mais complexa do ponto de vista de recursos e tal. A minha mentalidade foi, como é que eu traduzo isso para a realidade de um varejo? Como é que eu aplico numa indústria real, que tem representante? Como é que eu torno isso popular Brasil? E aí, a minha definição de máquina foi, cara, máquina para mim é quando eu pego um departamento comercial, qualquer departamento comercial. Então quem está ouvindo aqui agora, você tem, por exemplo, uma equipe. Você tem o departamento comercial de uma pessoa. Beleza, como é que eu entendo o que é máquina de vendas na minha visão? É quando eu pego a área comercial e torno isso uma engrenagem, como o Reis falou aqui. Essa engrenagem tem 3 coisas que para mim, quando eu construo, eu tenho o que eu posso chamar de máquina de vendas. Primeira delas, uniformidade. O que é uniformidade? Eu pego uma empresa, deixa eu aplicar, cara, eu lembro aqui, eu peguei uma indústria que tinha 200 representantes comerciais, indústria de material de construção. Essa indústria, cara, de 200 representantes, 20% bate meta, vende. Porque os outros 80%
não é prioridade no portfólio, o cara não tá nem aí, ele não quer saber. O que é traduzir assim, trazer uniformidade, nesse caso, para essa indústria? Cara, você tem um conceito de perfil de cliente ideal. Você também precisa ter um conceito de perfil de vendedor ideal, de representante ideal. Não adianta você ter 200 representantes, só 20 vende. Ah, mas eu não pago comissão. Legal, mas esse cara tá te dando trabalho. Vem cá, vamos criar formas de tornar mais uniforme o resultado desses caras. Eu vou ter 100% do meu time batendo 100% da meta? Não. Mas eu consigo criar uma forma para chegar pelo menos lá no 70, 10, 20 do velho Jack Welch, né? Cara, que é 70% do time pelo menos precisa estar ali numa média que eu entendo, cara, que vai chegar no resultado. Vou ter 20% de outliers e vou ter 10%, cara, que não chega nem na metade. Essa dica aqui já é uma coisa que você pode aplicar na tua operação hoje. Você tem 10 vendedores, você vai ter 2 outliers, um ali, cara, que não vai, e 70% que você tem que trabalhar muito eles. Eu tenho que ter uma gama maior de pessoas que tem um resultado uniforme. O exemplo que o Reis deu para corroborar aqui e construir junto. Pô, tem uma área de pré-vendas, como o Reis falou. Cara, se eu tenho 10 pré-vendedores, 2 fazem 30 agendamentos, o restante não faz nem 5, cara, uma discrepância muito grande. Eu preciso tornar mais uniforme. Show? Perfeito. Então esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é quando eu torno isso autônomo. Qual é a grande dor da maioria das operações do ponto de vista de, agora você que está ouvindo aqui, como gestor, como líder, como CEO da sua empresa? Cara, eu preciso ser babado da operação. Se eu não estiver ali em cima cobrando para ligar, ninguém liga. Se eu não tiver com um velho chicote, a coisa não acontece. Ou pior do que isso, quem aqui está ouvindo, você que está ouvindo esse podcast agora, você é CEO da tua empresa, eu faço sempre essa pergunta na palestra e uma galera levanta a mão, você já deve ter se ligado, Ou André. fundador ou CEO, né? Fundador, CEO ou diretor / sócio e você é a pessoa que mais vende na sua empresa. Cara, uma galera levanta a mão. Velho, se para a empresa entregar o número que ela precisa, você tá no processo, o processo depende de você, tem zero autonomia dessa operação comercial. Você sair, a operação cai. Então, eu preciso que seja autônomo, ela tem que funcionar sem mim, sem eu ter que ser babá dessa operação. É possível, né? Ou, às vezes, a dependência não é de um líder, é de um vendedor. Às vezes o cara tem 5 vendedores e um faz 80% da meta. Cara, também tem uma dependência horrível ali, eu preciso eliminar isso. E por fim, para encerrar aqui, cara, previsibilidade. O que é previsibilidade? Eu tenho que saber, no início do mês, cara, quanto eu vou fazer de resultado já no final. É o que o Reis falou, quando eu quebro de trás para frente, né, eu consigo tornar previsível. Porque tem um elemento aqui que é importante. Cara, taxa de conversão. Né? Eu preciso conhecer minhas conversões ao longo do processo de vendas. Traduzindo de forma simples. Eu sou um varejo, né? Uma loja de rua. Cara, quantas pessoas precisam entrar na minha loja para eu fazer uma venda? Eu extrapolo isso para e-commerce. Cara, quantas visitas eu preciso no site para uma venda sair? Isso se aplica a todo mundo. Então, percebe? O que eu quero trazer com essa definição os conceitos de máquina de vendas que a galera ensina se aplicam a todos. Não do jeito que está no livro, mas eu tenho que traduzir essa personalizar, né? para a minha realidade. E é extremamente possível. Cara, só para fechar, vou dar um exemplo que eu lembrei agora, acho que é importante. Eu tenho uma empresa. Reis, olha que loucura. Você deve ter case assim lá, cara. Agro é punk, né? Por quê? O perfil de cliente ideal do cara é o fazendeiro. Bicho, o fazendeiro, uma empresa nossa, cliente nossa. Tu já foi numa fazenda? Já, cara, já. Cara, já. Na porta de fazenda, você já viu isso? Tem placa escrita assim, proibido vendedor, e normalmente com 2 tiros. Caramba, meu. Tipo, e você vê assim, você fala assim, mano, esse furo aí é um calibre alto. Deve fazer um estraguinho, né? Deve fazer um estraguinho. E aí o vendedor pensa, tem que ser macho. Cara, só para fechar esse exemplo que é muito bom. Os caras vendem balança para boi. Então, mas, cara, um produto o produto é do tamanho desse estúdio aqui. É um trambolho para botar o boi e fazer procedimentos para fazenda, mano. Cara, a gente aplicou esses conceitos que eu tô falando. Então, a parte da prospecção eu posso fazer à distância. Mas eu preciso visitar porque tem uma necessidade de provar o material. Então, você pega os conceitos, o que eu acho que a galera tem que entender é que tem que desconstruir. Não é online ou presencial. Não é inside sales ou field sales. É desconstruir isso e entender, cara, se eu tenho que tocar no cliente na hora de fazer a venda, eu vou tocar, mas não significa que todo o meu processo precisa ser presencial. Essa empresa, só para fechar, primeiro mês de operação que a gente implementou esses conceitos. 1 milhão,
R$635 de nova receita no primeiro mês. Cara, então eu tô trazendo isso para, cara, todo mundo que vai ouvir esse podcast, quebrar essa Toda empresa cultura de que para pode mim não ter, é possível, de que para mim não é realidade. Eu vejo que hoje as empresas elas têm uma dificuldade de entender isso, porque quando a gente fala do conceito máquina de vendas, parece ser bem complexo. E às vezes aquela empresa menor, ela acredita que a máquina de vendas, esse conceito, ela não serve para ela.